Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, nos capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Crônicas 5. Os descendentes de Ruben. Filhos de Ruben, primogênito de Israel. Com efeito, era ele o mais velho, mas como tinha manchado o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias. Pois Judá foi poderoso entre seus irmãos e é dele que saiu o príncipe, mas o direito de primogenitura pertence a José. Filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Joel: Sâmia, seu filho; Gog, seu filho; Semei, seu filho; Mica, seu filho; Reia, seu filho; Baal, seu filho; Beera, seu filho, que Teglat-Falazar, rei da Assíria, levou cativo, era ele príncipe dos filhos de Ruben. Irmãos de Beera, segundo suas famílias, assim como estão inscritos nas suas genealogias: o primeiro de Iel, Zacarias. Bala, filho de Azaz, filho de Sama, filho de Joel. Bala habitava em Aroer, e ia até Nebo e Abeel-Meon. Ao oriente, ocupava a terra até a entrada do deserto, que vai até o Eufrates, porque seus rebanhos eram numerosos na terra de Galaade. No tempo de Saul, fizeram guerra contra os agareus que tombaram entre suas mãos, habitaram suas tendas na costa oriental de Galaade. Os descendentes de Gade. Os filhos de Galaade habitavam defronte deles na terra de Bazã, até Selca. Joel, o primeiro; Safã, o segundo; Janá e Safate em Bazã. Seus irmãos, segundo suas casas patriarcais, eram Miguel, Mozolan, Sebe, Jorai, Jacã, Zi e Eber, 7. Eles eram filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jara, filho de Galaade, filho de Miguel, filho de Gesese, filho de Gedo, filho de Baz. Aqui, filho de Abdiel, filho de Guni, era o chefe de sua casa patriarcal. Habitavam em Galaade, em Bazã e nas suas aldeias, até as extremidades das pastagens de Saron. Todos foram registrados no tempo de Joatã, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade, e da meia tribo de Manassés, tinham em suas fileiras homens valorosos, que traziam escudo e espada, manejavam o arco e eram muito aguerridos, em número de 44.760 homens aptos para o combate. Fizeram guerra aos agareus, em Getur, em Nafis, e em Nodab. Eles venceram, e os agareus com todos os seus aliados lhes foram entregues. Durante o combate, com efeito, eles tinham invocado Deus, que os ouviu, porque eles tinham posto nele sua confiança. Arrebataram seus rebanhos: 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, pois essa guerra vinha de Deus, estabeleceram-se no lugar dos vencidos até o cativeiro. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. Os filhos da meia tribo de Manassés moravam na terra desde Bazã, até o Baal-Hermon, o Sanir e a montanha do Hermon. Eis os chefes de suas famílias patriarcais: Éfer, Gezi, Eliel, Esriel, Jeremias, Odóia e Gediel, homens valentes e poderosos, célebres chefes de suas casas patriarcais. Mas foram infiéis ao Deus de seus pais, e prostituíram-se, adorando os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Fu, rei da Assíria, e o espírito de Teglat-Falazar, rei da Assíria, que levou cativos os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Ralá, para Abor, para Ara e para o rio de Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje.
41 filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Filhos de Caate, Arão, Isaar e Osiel. Filhos de Arão, Arão, Moisés e Maria. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias e Finéias gerou Abisué. Abisué gerou Bote, Bote gerou Ozi, Ozi gerou Zaraías, Zaraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aquitobe, Aquitobe gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquimaas, Aquimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aquitobe, Aquitobe gerou Sadoque, Sadoque gerou Selum, Selum gerou Eucias, Eucias gerou Azarias, Azarias gerou Saraías, Saraías gerou Josedeque, Josedeque partiu para o exílio quando o Senhor fez com que Judá e Jerusalém fossem levados ao cativeiro por Nabucodonosor. 1 Crônicas 6. Os descendentes de Levi. 15 filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Lobni e Semei. Filhos de Caate, Arão, Isaar, Hebron e Osiel. Filhos de Merari, Muli e Muzi. Eis as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson, Lobni, seu filho, Jaate, seu filho, Zama, seu filho, Joá, seu filho, Ado, seu filho, Zara, seu filho, Getraim, seu filho. Filhos de Caate, Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Azir, seu filho, Eucana, seu filho, Abiasaf, seu filho, Azir, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Osias, seu filho, Saul, seu filho. Filhos de Eucana, Amassaí e Aquimote. Eucana, seu filho, Sofai, seu filho, Naate, seu filho, Eliaba, seu filho, Jeroão, seu filho, Eucana, seu filho. Os filhos de Samuel, o primogênito Vassene e Ábia. Filhos de Merari, Muli, Lobni, seu filho, Semei, seu filho, Oza, seu filho, Samá, seu filho, Agia, seu filho, Azaia, seu filho. Para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso, eis os que Davi escolheu. Eles cumpriram suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda de reunião até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém, faziam seu serviço segundo o seu regulamento. Eis os que cumpriam esse ofício juntamente com seus filhos. 32 dentre os filhos de Caate, Emão, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Tu, filho de Sufi, filho de Eucana, filho de Matate, filho de Amassaí, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofônias, filho de Taate, filho de Azir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Isaar, filho de Caate, filho de Levi, filho de Israel, seu irmão Asaf, que estava à sua direita. Seus irmãos levitas estavam encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as oblações no altar dos holocaustos e no altar dos perfumes. Eles tomavam sobre si todo o serviço do Santo dos Santos, e faziam a expiação por Israel, segundo as prescrições de Moisés, servo de Deus. 38 Eis os filhos de Arão: Eleazar, seu filho, Finéias, seu filho, Abisué, seu filho, Bote, seu filho, Ozi, seu filho, Zaraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amarias, seu filho, Aquitobe, seu filho, Sadoque, seu filho, Aquimaas, seu filho. Eles se estabeleceram nos territórios das seguintes cidades, aos filhos de Arão, da família dos Caatitas. Que por primeiro a sorte designou, foi dada Hebron e suas redondezas na terra de Judá. Mas foi dado a Calebe, filho de Jefoné, o território da cidade e suas aldeias. Foi, portanto, dada aos filhos de Arão, a cidade de refúgio, Hebron, Lobna e seus arredores. Jeter, Estemo e seus arredores, Helon e seus arredores. Dabir e seus arredores, Assã e seus arredores,
Bet-Semes e seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gabi e seus arredores, Almate e seus arredores, Anatote e seus arredores. O número total de suas cidades foi de 13, conforme suas famílias. Os outros filhos de Caate receberam, pela sorte, 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, foram dadas 13 cidades da tribo de Issacar, de Azer, de Neftali e de Manassés em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo suas famílias, foram dadas, pela sorte, 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo dos filhos de Judá, de Simeão e de Benjamim, foram essas, designadas por seus nomes, as cidades que lhes foram dadas, por meio da sorte. Quanto às famílias dos filhos de Caate, as cidades que lhes couberam eram da tribo de Efraim. Foram-lhes dadas as cidades de refúgio, Siquém, e suas redondezas na montanha de Efraim, Gazer e seus arredores. Jecmaiã e seus arredores, Betoron e seus arredores. As cidades dos levitas. Helon e seus arredores, Getremon e seus arredores. E, da meia tribo de Manassés, Aner e seus arredores, Balaão e seus arredores, é o que foi dado às famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson foram dadas, na meia tribo de Manassés, Gaulon em Bazã e seus arredores, Astarote e seus arredores. Da tribo de Issacar, Sedes e seus arredores, Daberê e seus arredores. Ramô e seus arredores, Anem e seus arredores. Da tribo de Azer, Masal e seus arredores, Abdon e seus arredores. Ucaque e seus arredores, Rubi e seus arredores. Da tribo de Neftali, Sedes na Galileia e seus arredores, Reimon e seus arredores e Cariataim e seus arredores. Aos outros filhos de Merari foram dadas, da tribo de Zabulon, Remono e seus arredores, Tabor e seus arredores. Do outro lado do Jordão, de Jericó ao oriente, da tribo de Ruben, Bozor no deserto e seus arredores, Jaça e seus arredores. Cademote e seus arredores, Mefaate e seus arredores. Da tribo de Gade, Ramô em Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores. Ezebom e seus arredores, Gezer e seus arredores. 1 Crônicas 7. Os descendentes de Issacar. Filhos de Issacar, Tola, Fua, Jazube e Simeron, 4. Filhos de Tola, Ozi, Rafaia, Jeriel, Gemai, Jebsen e Samuel, segundo suas genealogias, eram chefes de casas patriarcais saídas de Tola, todos homens valentes cujo número era, no tempo de Davi, 22.600 homens. Filho de Ozi, Israia, filhos de Israia, Miguel, Obadia, Joel e Gesia, ao todo 5 chefes. Possuíam, de acordo com suas genealogias, segundo suas casas patriarcais, 36.000 homens de tropas armadas para a guerra, porque eles tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, formavam um total de 87.000 homens valorosos, inscritos nas genealogias. Os descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim, Bela, Becor e Jadiel, 3. Filhos de Bela, Isbom, Ozi, Oziel, Jerimote e Urai, 5 chefes de famílias patriarcais, compreendendo, inscritos nas genealogias, um número de 22.034 homens aptos para a guerra. Filhos de Becor, Zamira, Joás, Eliezer, Elioenai, Anri Jerimote, Ábia, Anatote e Almate. Todos filhos de Becor registrados, de acordo com suas genealogias, como chefes das casas patriarcais, compreendendo um número de 20.200 homens guerreiros. Filho de Jadiel, Balã, filhos de Balã, G, Benjamim, Aod, Canana, Zetã,
Tarsis e Abizar. Todos filhos de Jadiel, chefes das casas patriarcais, formando um total de 17.200 homens guerreiros, capazes de levar armas e fazer guerra. Cefão e Rafão, filhos de Ir. Os descendentes de Naphtali. Filhos de Neftali, Gesiel, Guni, Gezer e Selum, filho de Bala. Os descendentes de Manassés. Filho de Manassés, Israel, sua concubina siríaca deu à luz Maquir, pai de Galaade. Maquir tomou mulher na família de Rafim e Safã. O nome de sua irmã era Maca, o nome do segundo filho era Salfaade, o qual teve filhas. Maca, mulher de Maquir, deu à luz um filho e chamou-o Fares. São estes os filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Escode, Abiezer e Mula. Os filhos de Semida foram Ain, Sequem, Lessi e Anião. Os descendentes de Efraim. Filhos de Efraim, Sutala, Bared, seu filho, Taate, seu filho, Elada, seu filho, Taate, seu filho. Zabade, seu filho, Sutala, seu filho, Ezer e Elade, os quais os homens de Gete, originários da terra, mataram, porque tinham tentado arrebatar seus rebanhos. Efraim, pai deles, esteve por muito tempo em luto, e seus irmãos vieram consolá-lo. Ele se uniu à sua mulher que concebeu e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Beria, porque a desgraça estava em sua casa. Sua filha era Sara, que construiu a alta e a baixa Betoron, e os em Sara. Ele teve ainda Rafa, um filho, e Rezefe. Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho. Num, seu filho, Josué, seu filho. Suas possessões e suas moradas eram Betel e seus arrabaldes, ao oriente. Os filhos de Manassés possuíam ainda Betsã e seus arrabaldes, Tanak e seus arrabaldes, Magedo e seus arrabaldes, Dor e seus arrabaldes. Foram essas as cidades em que habitaram os filhos de José, filhos de Israel. Os descendentes de Azer. Filhos de Azer, Gema, Jesua, Jesui, Bariá e sua irmã Sara. Filhos de Bariá, Eber e Melquiel, pai de Barsaite. Eber gerou Jeflate, Somer, Otão e Suá, sua irmã. Filhos de Jeflate, Foseque, Camaal e Azô, filhos de Jeflate. Filhos de Somer, Aí, Roaga, Aba e Arão. Filhos de Elen, seu irmão, Sufa, Gema, Celes e Amal. Filhos de Sufa, Sué, Harnafer, Sual, Beri, Janra. Bozor, Rode, Sama, Salusa, Getran e Bera. Filhos de Jeter, Jefoné, Fasfá e Ara. Filhos de Ola, Ari, Raniel e Rezia. Todos estes eram filhos de Azer, chefes das casas patriarcais, homens aguerridos e escolhidos, chefes de príncipes, inscritos no número de 26.000 homens capazes de carregar armas à guerra. 1 Crônicas 8. Os descendentes de Benjamim. Benjamim gerou Bela, seu primogênito, Asbel, o segundo, Ara, o terceiro. Noaa, o quarto e Rafa, o quinto. Filhos de Bela, Adar, Gera, Abilde, Abizué, Naamã, Aoé. Gera, Sefufã. Urão. Filhos de Aod, eram os chefes das famílias que habitavam Gabá, transportados para Manaate. Naamã, Aquia e Gera, que os transportou, o qual gerou Oza e Aiude. Saarem teve filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Bara. Nasceram de Rodes, sua mulher, Jobabe, Sebia, Moça, Moucom, Jeus, Sequia e Marma. Que são seus filhos, chefes de famílias.
De Uzim teve Abitobe e Elfaal. Filhos de Elfaal, Eber, Misaão e Samade, que construiu Ono e Lode, e as cidades que dela dependem. Bariá e Sama, chefes das famílias que habitavam Ayalon, puseram em fuga os habitantes de Gete. 28 Aio, Sesaque, Jerimote, Zabadia, Arode, Eder, Miguel, Jesfa e Joá eram filhos de Bariá. Zabadia, Mozolão, Ezete, Eber, Jezamari, Jeslia e Jobabe eram filhos de Elfaal. Jacim, Zecri, Zabdi, Elioenai, Seletai, Eliel, Adaia, Baraia e Samarate eram filhos de Semei. Jesfan, Eber, Eliel, Abdon, Zecri, Hanan, Hanania, Elão, Anatotia, Jefdaia e Fanuel eram filhos de Sesaque. Sansari, Soria, Otolia, Gersia, Elia e Zecri eram filhos de Jeroão. São estes os chefes de famílias, chefes segundo suas genealogias, habitavam em Jerusalém. 40 O pai de Gabaon morava em Gabaon. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro do primeiro livro de Crônicas, capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Paz e bênçãos a todos.